Este é mais um Drop CCA chegando aí até você e o tema geral tem sido o temor do Senhor e hoje vamos falar sobre Jesus é a palavra viva. Em 1 de João, capítulo 5, verso 7, lemos: Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra, ou o Filho, e o Espírito Santo, e estes três são um. Quando buscamos diligentemente a Jesus, permanecemos atentos à sua palavra sob a liderança do Espírito Santo e obedecemos ao que é revelado. Então, nossos olhos permanecem claros e descobertos. Então, podemos discernir a sua glória. O Senhor deseja que contemplemos a sua glória. Quando contemplamos a sua glória no espelho de sua palavra revelada, somos transformados à sua imagem pelo Espírito de Deus. Em Hebreus capítulo 2, verso 1, lemos: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Todos nós temos o elevado chamado para nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Conformar, tomar a forma de. Isso nós podemos ver em Filipenses 3,14, Romanos 8, 29. Mas sem obediência intencional e completa à palavra de Deus, nos desviaremos do seu propósito para nós. Somente a obediência mantém a nossa visão aberta, descoberta. A luz que nos guia. Você é transformado naquilo que vê. Se houver um véu cobrindo seus olhos espirituais, sua visão acerca de Jesus será distorcida. A imagem de Jesus se torna como a forma de homem natural em vez da forma de Deus santo, perfeito que ele é. Daí olhamos para a sua palavra através da luz fraca da cultura na qual vivemos e assim, vamos enxergá-lo como um humano, como nós somos. Foi por isso que Israel pôde experimentar milagres e manifestações poderosas, mas logo em seguida passou a copiar os maus costumes das nações pagãs. Em Mateus 6, 22 a 23, lemos: Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão. A lâmpada que dá direção ao nosso corpo, ao nosso ser, é a visão. A figura da lâmpada fala da visão natural, mas também aponta para a visão espiritual, que dá percepção e direção para todo o nosso ser. Se a visão espiritual estiver firme na palavra de Deus, todo o nosso ser é cheio com a luz que vem do Senhor. Então somos continuamente transformados à luz desta verdade
Estamos seguros e não nos desviaremos da rota que ele já traçou para nós. Os olhos fixos no que é mal inunda todo o nosso ser em trevas. Jesus disse: portanto, se a luz, ou seja, a percepção de Jesus que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Esta declaração não é feita a um incrédulo, mas à pessoa que conhece a palavra de Deus. A luz está na pessoa. Jesus está dizendo que se a nossa percepção se tornar obscurecida por um véu, devido à falta de santo temor, essas trevas realmente serão maiores do que as trevas que encobrem aqueles que nunca viram ou ouviram a verdade. Judas 1,12, Lucas 12, 47 a 48. Deus não quer que tenhamos apenas conhecimento intelectual da sua palavra sem a prática correspondente. O pior de tudo é que as pessoas enganadas ou com visão embaçada influenciam outras, levando-as para a mesma visão distorcida da palavra de Deus. E nós vivemos dias de muito engano. A nossa salvação precisa ser desenvolvida com temor e tremor. Filipenses 2:12. O desenvolvimento segue a seguinte progressão. À medida que trememos e obedecemos à palavra de Deus, a luz da sua glória aumentará em nós. Ela começa como a força do alvorecer e continua a crescer de glória em glória até brilhar como o sol em sua plena força. Em Provérbios 4:18 lemos: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No dia perfeito resplandeceremos como o sol para sempre. Mateus 13:43. Não refletiremos a sua glória, mas a emitiremos. Isso é tremendo. À medida que contemplamos a glória do Senhor no espelho da sua palavra revelada, estamos sendo transformados, mudados na mesma imagem do Senhor, de glória em glória. Segundo aos Coríntios 3:16 a 18. Isso descreve o processo que a Bíblia chama de desenvolver a nossa salvação. O exemplo de José. O sonho dado por Deus a José, quando contado para os seus irmãos, causou ofensa, porque eles não temiam a Deus. Eles venderam José como escravo, que foi parar lá no Egito, na casa de Potifar, um pagão. José continuou a temer a Deus. Depois de 10 anos, José foi lançado na prisão por mais de 2 anos, por se negar a pecar com a mulher de Potifar. Mesmo na prisão, José continuou a temer a Deus. Mais tremendo é que ele ajudava os seus companheiros de prisão. Nenhuma decepção podia desviar o coração de José de Deus. Quer dizer, ele estava sempre ali, firme no seu propósito de conhecer a Deus e não somente conhecer, mas obedecer.
não reclame. Os que ficam ofendidos com Deus geralmente não são tolos a ponto de se oporem a Ele abertamente. Em vez disso, eles resistem à sua palavra ou à liderança que Deus coloca ali sobre eles, na igreja local. Os filhos de Israel reclamaram dos seus líderes, né? E Moisés respondeu dizendo: vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Eles estavam na posição que Deus os havia colocado. Êxodo 16, 8. Reclamar é sinal de insubordinação à autoridade de Deus. José temia a Deus e ele nunca reclamava. Nós temos um Pai bondoso que jamais nos abandona. O temor do Senhor nos enche de força para avançar a despeito da circunstância. Assim podemos evitar as ciladas do ódio, da ofensa, dos ciúmes, das invejas, dos ressentimentos, da ira, da murmuração. Passaremos pelo teste e seremos aprovados, que é o que de fato importa para cada um de nós. Amém.